Agora, galera, a terceira e última parte da minha resposta ao vídeo de Pirula sobre pesquisas animais e da posição dele contra a invasão, contra a ação direta no Instituto Royal de resgate de diversos cães e coelhos. Candidatem-se a vereador, deputado, senador, etc. e mudem a lei, porque todos os laboratórios são obrigados por lei a testar medicamentos ou qualquer outro produto de animais antes de humanos. Em primeiro lugar, não é obrigatório testar todo e qualquer produto em animais não humanos. Apenas alguns produtos são exigidos de testes em animais, como absorventes femininos e tal. Mas diversos outros têm testes substitutivos, testes alternativos, legitimados pela própria Anvisa. E bem que essa coisa de candidatar deputado, vereador, senador e tal, podia ser o suficiente e bonito, como se afirma, eleger alguns vereadores, deputados, senadores, vão precisar de milhares, ou no caso de senadores, milhões de votos. Eles criarem projetos de lei abolicionistas, eles serem prontamente postos em votação, aprovados e sancionados pelo Poder Executivo. Mas isso não é tão fácil assim não, e pelo contrário, é bem difícil e enfrenta oposições fortíssimas, porque o abolicionismo ainda é pouco difundido no Brasil, graças inclusive à mídia, que é patrocinada por pecuaristas, indústrias frigoríferas, indústrias de laticínios e etc., e divulga o veganismo de um jeitinho que os pecuaristas adoram. Se restringe a falar de maus tratos óbvios, de bem-estar animal, nunca da tradição de tratar animais como coisas que são nossas, que seriam nossas para livre uso. Aí a mídia, a própria educação básica que a gente tem, não dá um foco, don't give a fuck, para o abolicionismo, para os direitos dos animais, para a necessidade de se reconhecer e garantir, por via da legislação, direitos básicos para os animais não humanos, reconhecer eles como pessoas não humanas. E além disso, projetos de lei abolicionistas vão ter oposição muito forte da bancada ruralista e também de outros políticos especistas, incluindo teocratas, que vão chegar se dizendo contra os animais não humanos os mesmos direitos básicos dos seres humanos por motivos de crenças religiosas antropocêntricas. Então, risco altíssimo de ser rejeitado em votação na Câmara e no Senado, e nas Assembleias Legislativas e câmaras municipais pelo Brasil afora. E ainda tem um risco de Poder Executivo, a serviço de quem tem mais dinheiro, vetar leis abolicionistas aprovadas com muita dificuldade, como aconteceu recentemente com o projeto de lei que prevê a identificação de ingredientes de origem animal, embalagens e rótulos de diversos tipos de produtos, e Geraldo Alckmin acabou vetando. E tem diversos projetos de leis abolicionistas que muito provavelmente vão ser vetados, já estão há anos em tramitação e até agora não foram postos em votação. Aí o poder político, do jeito que se encontra hoje, tenta rejeitar e arquivar projetos de lei abolicionistas e aprovar leis a favor de mais exploração animal. Então é bem reducionista e ingênuo querer que a defesa dos direitos animais, vítimas dos laboratórios, se foque na política partidária. Virem cientistas e trabalhem para conseguir métodos alternativos para que não sejam mais utilizados animais. Já existem pessoas fazendo isso, se graduando e pós-graduando em cursos biológicos, desenvolvendo métodos alternativos de pesquisa e também de ensino sem exploração de animais. Como, por exemplo, tem um caso de um estudante americano que criou em 2008 um biochip que funciona com um complexo de Golgi artificial. Esse biochip pode ajudar muito no desenvolvimento de medicamentos a serem testados. E tem o link da matéria aqui na descrição sobre isso, sobre esse cara também. E também tem uma notícia de alguns anos atrás, também com o link na descrição, sobre o chamado ser humano fisiológico virtual, que a mídia chamava indevidamente de homem fisiológico virtual. E esse ser humano virtual pretende auxiliar pesquisas farmacológicas, o ensino em universidades e, numa perspectiva de longo prazo, ser o precursor de simulações cada vez mais avançadas e fiéis ao funcionamento fisiológico e à citologia, histologia e anatomia humanas. E outras façanhas vão aparecer nos próximos anos, à medida que mais e mais pessoas vêm entrando para as ciências biológicas no Brasil e no resto do mundo. Mas isso só não é o suficiente não, que paralelamente à atuação desses cientistas, tem que ter também um debate ético-ideológico na academia e fora dela, sobre a orientação ideológica antropocêntrica e tendente ao capitalismo farmacêutico da ciência biológica experimental que se tem hoje, debater o especismo, o antropocentrismo, o dilema imposto sobre a necessidade de matar uns para garantir a integridade de outros,
trazer o abolicionismo animal às reuniões e estudos da comunidade científica e por aí vai. O apelo aos testes feitos em macacos por Miguel Nicoleles. Você vai querer então que o aleijado nunca volte a andar? Vai querer bloquear esse tipo de desenvolvimento que vai ser uma coisa fantástica? Eu repito o que eu falei anteriormente, e isso é falácia de apelo à misericórdia. Algum cientista que estivesse fazendo pesquisas forçadas em humanos que foram sequestrados por subordinados dele e tiveram a coluna propositalmente lesionada por ele para fim de testar medicamentos e tratamentos robóticos ou de células-tronco, iria fazer essa mesmíssima justificação que o mal que ele faz aos humanos, que ele está explorando, é necessário para atender a milhares de outros que demandam um tratamento de reversão de paralisia motor e lesões nervosas. Você, o ativismo terrorista, deslegitima o movimento em prol dos direitos animais. Você acaba estragando tudo por total ignorância científica. Você salvou aqueles indivíduos que vocês resgataram, mas vão ter outros depois no futuro. E agora talvez a gente não tenha mais condições de fechar aquele estabelecimento, porque agora ele virou vítima. Eu acho que não, viu, Pirula? Porque a opinião pública agora está, estimadamente sua grande maioria, virada contra o Royal e seus métodos de pesquisa, e o próprio Ministério Público está recebendo as denúncias contra o laboratório. E qualquer pesquisa que esse instituto vai fazer de agora em diante vai ter a reprovação de grande parte da sociedade, isso se não vier a fechar as portas de uma vez por todas. Além disso, se não fosse ação direta, que aconteceu espontaneamente, seguido ao primeiro protesto contra o Royal, teria sido apenas mais um protesto isolado, não teria atraído a atenção da mídia e da opinião pública, não estaria havendo todos esses debates que estão acontecendo agora, as pesquisas forçadas dos animais não estariam tendo essa repercussão toda. Provavelmente a gente vai ter, agora em diante, uma irreversível discussão na sociedade sobre se os fins realmente justificam os meios na biologia experimental. Aí mais detalhes sobre isso, eu botei no artigo já antigo meu, sobre a adição direta, que houve no laboratório Green Hill, na Itália, no ano passado, que tem link aqui na descrição. Qualquer fanatismo é estúpido. Isso foi um ativismo fanático, e até que me prove o contrário, não teve necessidade. Eles alegaram um monte de coisas, mostrados óbvios, mas até agora não passou de blá. Foi uma visão inútil que, ao meu ver, só beneficiou o Instituto Royal. Aí, Pirula, se acha que quiser da ação direta, que foi estúpida, foi fanática, foi extremista, foi vandalismo, e foi coisa e tal, etc. Se você quiser. Mas foi esse ativismo fanático que tirou do subterrâneo as discussões sobre a exploração animal em nome da ciência, e se não está popularizando definitivamente, criou esse surto de preocupação com a escravidão animal nos laboratórios. Aí, da mesma forma, possivelmente você teria achado fanática a ação dos revolucionários que derrubaram ditadores na Tunísia, no Egito e na Líbia em 2011, já que usaram de violência e não tinham como legitimar perante as autoridades locais, por meios pacíficos, suas demandas por liberdade e direitos. A posição de Pirula a atividades ditas inúteis, como touradas, casacas de pele e testes já substituíveis, e omissão do abolicionismo. Essa oposição que Pirula faz é meramente bem-estarista, já que se preocupa simplesmente apenas com o chamado sofrimento desnecessário, ignora o fato de toda e qualquer exploração animal, com ou sem sofrimento aparente, ser algo antiético que precisa ser abolido. Se determinada atividade se sustenta na exploração de animais, em tratar eles como propriedade, é claramente antiética. O não sofrimento não é o único direito dos animais não humanos, não. Ao contrário do que Peter Singer e os demais bem-estaristas possam defender ou deixar entender. Os animais têm o direito básico de não serem tratados como propriedade dos humanos. E disso derivam outros direitos fundamentais, como o direito à vida, a integridade física, a socialização nos casos dos animais sociais e a liberdade. Vários dos direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, especificamente aqueles que estão entre os artigos 1 e 8, se aplicam perfeitamente aos não-humanos. Aí fica então o conselho para você, Pirula, e para todo mundo que diz se preocupar com os animais, mas não dá a mínima para o fato deles serem usados, tratados como propriedade humana e mortos de laboratório. Que defender os animais não é simplesmente bem-estar versus maus tratos óbvios, não. Nem libertação animal é apenas o nome do livro de Peter Singer. E tampouco Peter Singer representa o movimento de defensão dos direitos dos animais. E papel esse que é melhor exercido por pessoas como Gary Francione, Tom Regan e a brasileira Sônia Felipe,
além de outros nomes brasileiros também, como Luciano Carlos Cunha, Nina Rosa e Leon Denis. Esses sim defendem a dignidade e a libertação dos animais, muito mais que apenas eles não serem vítimas de violências óbvias, explícitas, de fácil identificação para o senso comum. Enfim, essa é a minha resposta a Pirula. Eu sinceramente não espero uma réplica dele, porque até hoje, já faz mais de 1 ano e meio, ele está me devendo um vídeo que aborda os direitos dos animais em si e o veganismo. Ele prometeu algumas vezes, disse que ia estudar o assunto o suficiente para dar o ponto de vista dele sem preconceitos, mas até hoje nada. Desse vídeo meu, em resposta a Pirula, é mais em respeito a quem é ludibriado pelo discurso defensor da exploração animal em nome da ciência e pelo lero-lero bem-estarista que diz que os maus-tratos óbvios, explícitos, o sofrimento aparente evidente e desnecessário são as únicas grandes preocupações da defesa animal como um todo. Então é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, que gostei nas 3 partes, favorite, se inscreva no canal e compartilhe as 3 partes no Facebook, no Twitter e no Google+. Valeu!